Robert Johnson trabalhava como diretor do banco há muitos anos e era considerado um dos melhores especialistas no setor. Robert teve que passar por muitos desafios para chegar ao topo da hierarquia de gerenciamento, e embora tenha tido sucesso no mundo dos negócios, ele não teve a mesma sorte em sua vida pessoal. Robert já tinha 45 anos, mas nunca havia se casado e era considerado um solteirão incurável por seus colegas de trabalho. Ele teve relacionamentos ocasionais em sua vida, alguns deles até bastante apaixonados, no entanto, nenhum deles resultou em algo sério, quanto mais em casamento. Robert frequentemente brincava sobre isso, atribuindo seu estado civil à sua profissão. Poucas pessoas sabiam alguma coisa sobre seu passado, mas havia rumores de que ele era bastante agitado. Robert sempre manteve isso em segredo, só mergulhando nele quando a nostalgia o atingia especialmente forte. Nessas ocasiões, ele se sentava em sua cadeira e folheava fotografias antigas. Em uma dessas fotos, ele era um menino de 7 anos pescando no rio. Na próxima, ele posava como um quarterback do time de futebol universitário. Enquanto as duas primeiras fotos traziam um doce sorriso ao seu rosto, a terceira o entristecia. Ela retratava uma jovem chamada Mônica, o primeiro e único amor de sua vida. Como frequentemente acontece, os pais de Robert não aprovaram a escolha de seu filho e fizeram de tudo para frustrar a união deles. No entanto, o jovem Robert tinha uma natureza teimosa, o que significava que ele não iria recuar sem lutar. Seu relacionamento estava a caminho do casamento, e Robert acreditava que nada nem ninguém poderia detê-los. No entanto, como se viu mais tarde, ele estava gravemente enganado. Infelizmente, Mônica mudou de ideia no dia do casamento e deixou Robert no altar. Robert esperou por ela no altar por 1 hora, mas ela nunca chegou. Buscas extensas e telefonemas não deram resultados. Parecia que Mônica havia desaparecido da face da terra. Não há necessidade de explicar o quanto Robert ficou profundamente magoado. Ele caiu em uma terrível depressão logo após o fracasso do casamento. Parecia-lhe que sua vida havia acabado e não havia luz no final do túnel. Na tentativa de ajudá-lo a superar a separação, os pais de Robert o enviaram para o exterior para um estágio em um dos países da Europa Ocidental. Ele só retornou para casa 10 anos depois, já um verdadeiro profissional em sua área, tendo assumido o cargo de diretor do banco de seu pai. Robert rapidamente se adaptou às coisas. Aqueles que lidavam com o banqueiro nos negócios invariavelmente elogiavam seu profissionalismo e bom coração. Tais qualidades normalmente eram consideradas incompatíveis no mundo dos negócios, mas não no caso de Robert. Claro, ninguém sabia o que realmente estava acontecendo na alma do empresário. Compartilhando sua casa com seu labrador, Bunny, Robert sonhava em ter uma família, algo que ele nunca havia experimentado. Se alguém tivesse dito a Robert há 20 anos o que ele estava sonhando, ele nunca teria acreditado. Talvez até tivesse rido da sugestão. Mas agora, quando a dura realidade falava de forma diferente, ele aceitava como era. Robert já havia se conformado com seu papel de solteirão e não prestava atenção às piadas de seus colegas sobre o assunto. Ele sabia que todos tinham seus fardos a carregar, e ele carregaria o seu com dignidade, fazendo o que fazia de melhor. Naquele dia, Robert alimentou Bunny de manhã, tomou uma xícara de café e dirigiu-se ao trabalho. Com sua idade, ele tinha tudo o que alguém poderia sonhar: uma casa grande, um carro caro e um emprego bem remunerado. Ele realmente gostava de sorrir para a assistente sentada ao lado de seu escritório. Robert abriu a porta e se acomodou em sua confortável cadeira de couro. Nesse momento, ele costumava ler o jornal e revisar os relatórios do departamento. Todos sabiam que era melhor não perturbar Robert nesse horário, permitindo-lhe ficar sozinho consigo mesmo. Mas naquela manhã em particular, as coisas não saíram como planejado. Tudo começou com uma batida na porta. "Entre, está aberto", Robert murmurou irritado, levantando uma sobrancelha. O chefe do departamento de empréstimos, Phil Brown, apareceu à porta. "Sr. Johnson, há uma mulher aqui para vê-lo", Phil balbuciou. Robert franziu a testa.
Encontros com clientes do banco nunca lhe trouxeram nada além de dor de cabeça. Bem, ela provavelmente vai se queixar de problemas familiares e da impossibilidade de efetuar os pagamentos do empréstimo em dia, Robert pensou. No entanto, as coisas se desenrolaram de maneira diferente. Senhor, essa mulher está aqui sobre sua hipoteca, mas ela quer uma reunião pessoal com o senhor. Ele estava ficando mais irritado a cada minuto. Tudo bem, traga-me seus documentos e uma cópia do contrato de empréstimo. Vou ver o que posso fazer, mas não estou pronto para encontrá-la pessoalmente ainda. Phil Brown suspirou aliviado e entregou rapidamente a pasta da mulher. Enquanto isso, a cliente permanecia esperando no corredor. Robert balançou a cabeça e abriu a pasta relutantemente. A verdade era que ele realmente não precisava olhar dentro, pois estava bastante certo do que encontraria lá. A mulher de 45 anos planejava fazer um empréstimo para comprar uma casa para sua filha. A história era tão antiga quanto o tempo, então o que havia de tão especial nisso? Robert examinou o documento com os detalhes da conta e as informações fiscais com uma expressão indiferente no rosto. Então, ele viu algo que o deixou desconfortável. Inicialmente, o banqueiro pensou que sua mente estava lhe pregando uma peça cruel, mas ao olhar mais de perto, ele percebeu que não havia erro. O documento em suas mãos pertencia a Monica Cooper. Sim, a mesma Monica que Robert amou com todo o seu coração, na verdade, a mesma que ele ainda amava com todo o seu coração. Robert levantou-se de sua cadeira decisivamente e saiu às pressas de seu escritório. Seu coração estava batendo alto, e suas bochechas ficaram vermelhas. Ele lançou um olhar interrogativo para sua assistente, que imediatamente apontou para a mulher esbelta esperando na recepção. O banqueiro se virou e congelou de espanto. Era realmente Monica parada diante dele, a mesma mulher que fugiu do casamento deles há 20 anos. Monica o reconheceu também e sorriu. Bem, olá, Robert. Sobrecarregado de alegria e excitação, Robert estava à beira de começar a dançar, como uma criança que acaba de ganhar um brinquedo que sonhava. Você esteve em meus sonhos durante tanto tempo, e agora aqui está você. Ele acompanhou Monica até seu escritório e pediu ao seu assistente que lhes trouxesse café e alguns doces. Mas tudo isso era apenas um gesto de hospitalidade. Na realidade, Robert só estava interessado em uma coisa: ele queria saber o que realmente aconteceu 20 anos atrás. Monica era a única pessoa que poderia fornecer a resposta para sua pergunta, já que suas ações haviam permanecido um mistério para Robert todos esses anos. Após dar um gole em seu café, a mulher começou sua história. Tudo começou muito antes do casamento, quando os pais de Robert começaram a ameaçar Monica e tentar dissuadi-la de se casar com seu filho. Apesar dos melhores esforços da modesta jovem, ela era impotente contra a pressão deles. Olha, se você não nos ouvir agora, teremos que garantir que você se divorcie eventualmente. Vocês dois vão se separar mais cedo ou mais tarde, e então você não receberá ajuda alguma de nós, Amanda Johnson costumava dizer. Monica chorou muito durante aquele tempo, mas as lágrimas não trouxeram alívio. O pai de Robert foi ainda mais longe em suas ameaças, prometendo colocá-la na cadeia. Encontrando-se em uma situação tão difícil, Monica caiu em depressão, mas Robert nem sequer estava ciente de seus problemas. Foi então que a infeliz jovem decidiu fugir de seu próprio casamento. Na realidade, ela simplesmente sentiu que não tinha escolha, e foram os pais de Robert que a colocaram nessa posição. Infelizmente, romper os laços com a pessoa que ela mais amava não era tudo o que Monica ainda não sabia naquele momento. Ela já estava grávida na época, e essa notícia teve o efeito de um balde de água fria em Robert. Grávida? Isso significa, e eu tenho uma filha? Por que você não me contou? Exclamou Robert. Monica sorriu tristemente e balançou a cabeça. Como eu poderia ter te contado quando seu pai ameaçou me colocar na prisão? Desculpe, mas eu não tinha outra escolha. Sua família tinha conexões suficientes para tornar minha vida um inferno. Portanto, não me culpe por nada disso. Robert ficou chocado.
Então, quantos anos tem minha filha agora? Eu estou certo, não estou? Eu tenho uma filha? Mônica baixou os olhos em constrangimento e respondeu. Lois tem 20 anos, Robert, e ela está grávida. Seu noivo é um bom rapaz, infelizmente ele tem sérios problemas de saúde, mas os médicos dizem que é tratável. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Robert. Naquele momento, ele perdoou mentalmente todos os envolvidos em tudo o que aconteceu há 20 anos. Abraçando Mônica, Robert instantaneamente esqueceu tudo o que estava acontecendo no mundo, incluindo o trabalho e uma infinidade de pequenos problemas associados a ele. Como se viu depois, o noivo de Lois era um jovem chamado Michael. Quando Robert o viu pela primeira vez, ele imediatamente sentiu respeito pelo rapaz. Mesmo que Michael tivesse um perceptível defeito na perna, ele parecia bastante confiante e independente. Segundo Mônica, Michael havia sofrido um acidente de carro 2 anos antes, quando uma menina de 5 anos subitamente correu para a estrada. Michael não teve escolha a não ser desviar e acabou caindo em um barranco, sofrendo lesões graves no acidente. Desde então, Michael vinha mancando em sua perna esquerda. Ao saber da história de Michael, Robert prontamente ofereceu ajuda, entrando em contato com os principais centros ortopédicos do país especializados em lesões musculoesqueléticas. O caso de Michael não era único, e sob certas circunstâncias, poderia ser tratado. Enquanto isso, levou muito tempo e esforço a Mônica para explicar à filha os motivos por trás de sua separação de Robert. Felizmente, Lois era uma jovem gentil e compreensiva que não julgou seus pais. Como ela poderia, afinal, depois de descobrir que também seria mãe em breve? No entanto, a parte mais interessante ainda estava por vir. Quando Robert e Mônica decidiram finalmente se casar após todos esses anos, eles tinham sido privados da chance de viver felizes como uma família por tanto tempo, e agora eles finalmente poderiam se chamar de marido e mulher. Os convidados de honra na cerimônia foram Michael, que havia concluído seu curso de reabilitação após a bem-sucedida cirurgia no joelho, e Lois, segurando seu recém-nascido. Naquele momento, Robert percebeu que não queria outra vida senão a que tinha agora, afinal, ele tinha tudo o que precisava para ser feliz, além de boa sorte e alto status social. Ei, se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Fica com Deus.